Gente, acho que dá pra gente começar. Eu queria só fazer da última sessão nossa, só a Andressa que não participou. Então, eu só queria lembrar rapidinho para todo mundo que as três sessões, de uma forma ou de outra, estão conectadas, né? A primeira foi mais uma apresentação dos vídeos, né? Uma introdução ao ambiente do que é o arquivo ali do D. Essa nossa hoje a gente vai construir juntos, como editores do arquivo, uma edição temática. E essa edição temática eu tomei, tudo bem, não foi muito criativo da minha parte, né? Mas eu pego como referência a própria questão da introspecção e do isolamento que todos nós estamos agora, né, nesse período de quarentena. Então a gente pega isso como temática. Vamos ver como isso se reflete no livro do Desassossego. E quando eu falo refletir a partir da nossa perspectiva pessoal, né? Então a edição vai muito nesse mote, né? Tem uma coisa de colocar um pouco da gente também nessa própria construção do livro. E aí, e na última edição, então, se a gente se nessa sessão a gente vai fazer um fechamento, vai construir uma coisa em torno dessa temática da quarentena, na última sessão a gente vai fazer o quê? A gente vai desconstruir junto com a Liliana, né? Trabalhando aí com a ideia de remistura também, que vai ter essa questão um pouco da subjetividade da gente também, mas numa outra proposição. E aí, Liliana, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, quer deixar mais para falar no final? Sim, posso fazer aqui, recordar um pouco o que já tinha dito e dar outras indicações. Nós hoje vamos então fazer uma edição virtual com fragmentos, não é? Do livro do Desassossego. E depois, na próxima semana, o que é que nós vamos fazer? Vamos encarnar um bocadinho a ideia de um DJ literário, digamos assim, e escolher desses fragmentos partes com as quais queremos trabalhar, cada um escolhe aquilo que quiser, para depois, no final, construirmos pequenos poemas com o formato GIF. Ou seja, mas depois eu explico, quer dizer, vocês sabem o que é um GIF, não é? Mas depois, durante a próxima semana também, na página do projeto da Cecília, que eu já partilhei no bate-papo, eu vou colocando lá alguns exemplos daquilo que outras pessoas fizeram na nossa sessão de dezembro, para terem uma ideia do resultado que pode originar. E vai ser um pouco isso. Vamos usar duas ferramentas online para fazer as imagens e depois para fazer a animação. Até lá, se quiserem, já podem ir fazendo pequenas seleções a partir do que vai ficar feito hoje enquanto edição. Covid-19, isolamento social. Mas pronto, a ideia será essa depois. Ok. No final agora da sua fala, Liliana, acabou fazendo um remix, pelo menos aqui para mim, não sei se para vocês também. No final que Tá você bom, fala. Silvia. Oi? Alô? Cortou um pouquinho. Cortou, né? Cortou. Não, mas basicamente aí nessa conversa, acho que pelo menos antes até de entrar na remistura aí no corte, deu para entender um pouquinho do que a gente vai fazer, né? Vai ser aí um processo meio louco no bom sentido, por assim dizer. Bem, falado isso, eu só vou pedir, Andressa, se puder, se você entrar no chat, tem vários links, várias informações que eu coloquei. Eu ia pedir, se possível, os demais já preencheram, mas se você puder assinar também a nossa declaração de consentimento que está aqui, é só entrar, colocar seu e-mail, colocar a data de hoje.
Só para e também ler, né, obviamente, né, a declaração só para você saber que também tudo que a gente vai trabalhar aqui acaba entrando, eu vou trabalhar como material para mim é matéria bruta para mim para coleta do projeto doutoral. Eu não achei a declaração, Cecília. Eu entrei aqui agora, curti a página, mas a declaração está onde? Você achou? Ah, será que não entrou aqui? Vocês viram essa informação que eu joguei aqui ou não? Chegou a entrar? Olha, eu vou jogar de novo Não sabia. no chat. Agora sim, agora sim. Entrou, tá. E eu vou também, só para a gente ter uma linha de raciocínio para todo Sim. mundo, eu vou passar aqui um passo a passo, mais ou menos, o que, que a gente vai Ah, fazer hoje, tá? Só para referência mesmo, tá? Então fica aqui. E aí, o que, que eu vou pedir para vocês? Gente, vamos entrar então lá no arquivo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E a gente faz pelo menos essa primeira parte junto aqui. E aí depois vamos falar um pouco sobre a nossa edição, tá? Então, ok. Então, compartilhando aqui, todo mundo tá vendo o meu L do D? Jogar as escondidas com a nossa consciência de viver? Sim? Então, olha, todo mundo aí em mãos com o login. Vamos fazer só o registro aqui rapidinho, iniciar sessão. Entrar, tá? Ó, então vejam que eu já tô aqui como editora, já tô com meu nome aqui em cima do lado superior direito. E aí, o que que eu vou pedir para vocês antes da gente falar da edição? Pra gente vir aqui em virtual, tá? Edições virtuais. E vocês vão ver, no meu caso, como é a edição que eu já construí, eu tava mexendo nela antes, ela me aparece aqui, ó, como L do D quarentena, não tendo o que fazer. Vocês conseguem visualizar ou acharam na listagem? O que eu vou pedir é que vocês não deem um clique nela por enquanto, não. Se for para dar um cliquezinho, ó, é só aqui, ó, no lado ok. onde dá para fazer o tique. Vou aqui de novo dela, olha. Então, ó, olhou aqui, L do D quarentena, tá? E aí, o que vocês vão ver? Obviamente, como eu sou a atual editora da edição, para mim aqui do lado aparece gerir, mas provavelmente para todos vai aparecer um botãozinho escrito submeter. Então, o que eu vou pedir é que todo mundo submeta, por favor. E aí só confirmem para mim se deu certo, tá? Aqui sim, Cecília. Deu Sim, todo mundo? aparece cancelar em vez de submeter. Oi, desculpa? Fica com a opção cancelar em vez de submeter quando clicamos. Ah, fica como. Ok, então já foi submetido. Ok, tá certo. É só para fazer esse processo. Vou voltar aqui para minha voz. Aqui. Ok, voltei. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque depois eu vou, enquanto a gente vai conversar, vai fazer a seleção dos textos, eu vou adicionar todo mundo como editor para a gente poder trabalhar junto. Mas, falado isso, vejam que, lembram que semana passada eu comentei que quando a gente trabalha a partir da plataforma em si, na verdade, não só necessariamente no arquivo ali do D, mas em qualquer aplicativo que tenha determinadas funcionalidades, a gente tem esse panorama gigantesco com muita informação e que muitas vezes a gente acaba até sendo meio engolido nesse processo, né? A gente não sabe para onde ir, se acessa de um lado, o que vai ler, assim por diante. Mas isso também tem a ver com a própria forma como nós entramos e olhamos pro aplicativo, para a plataforma em si. Então, a gente precisa colocar sentido nela, a gente precisa instituir uma intenção de utilização. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, quando eu propus essa ideia da gente montar a edição colaborativa nesses termos,
O que eu pensei muito, e aqui eu acho que todo mundo conhece o livro do Desassossego em si, conhece bem, mais ou menos, talvez, um pouquinho, mas o livro, mais ou menos, o livro do Desassossego em si, ele é um livro muito curioso, deixa eu até pegar ele aqui, ó. Eu tô até com a versão aqui impressa dele, uma das pockets da tinta da China do Pizarro, mas Cecília, eu ia falar que eu conheço quase como um oráculo, é muita ofensa. não, essa palavra é ótima, é ótima. É exatamente essa ideia que eu queria, Andressa, porque é um pouco disso, né? O livro do Desassossego em si, ele não é um livro linear exatamente porque ele não é um livro, né? Ele não foi pensado, ele não chegou a se transformar em um livro. Então ele tem um pouco dessa coisa do oráculo, ou mesmo essa coisa dos salmos, né? Então é uma coisa que você abre o livro, acha um fragmento e vê como que esse fragmento, de uma forma ou de outra, acaba se enquadrando dentro da nossa perspectiva de vida. E isso é muito engraçado porque a própria proposição diarística, né, de escrita do Fernando Pessoa, né, essa ideia do diário, a coisa do Bernardo Soares, todo esse teor muito holístico que vai de andar por Lisboa, mas uma Lisboa que é mais uma Lisboa interiorizada do que uma Lisboa exteriorizada. Então, muito essa construção do livro, que é uma construção de si, olhando para dentro, para colocar para fora, é muito marcado. E como é quebrado, a gente consegue se encontrar muitas vezes nos textos. Isso é tão curioso. Eu fiz uma sessão um tempo atrás, ainda no tempo que a gente podia presencialmente estar com as pessoas, com um grupo só de americanos, ingleses. Ninguém falava português. Ninguém falava português. E me chamaram para falar um pouquinho sobre o livro do Desassossego. Eles leram uma edição do Zenit em inglês para discussão no grupo. E todas as questões que foram colocadas e as dúvidas eram questões muito pertinentes, porque tem muito a ver com a própria proposição do que é o livro, né? Então você vê uma cultura totalmente diferente, um registro totalmente diferente de vida, e os pontos em comum, pensando nessa ideia do sonho, da interiorização, foram os mesmos pontos levantados por esse grupo. Então, se a gente tem a própria obra com essa característica, como a Andressa falou, do oráculo, e a gente pode abrir, se encontrar, né, perguntar para ele, buscar uma resposta nele e ver o que ele vai responder de volta, né? A ideia de trabalhar a edição temática da quarentena vai muito nesse sentido também, né? E aí eu pergunto para vocês, se eu pergunto para vocês, dentro da própria perspectiva que vocês têm tido dessa vivência, que é essa nova vivência que nós temos da quarentena, do estar em casa, da introspecção, mas dessa introspecção também que é uma introspecção não necessariamente de esvaziamento, né? Mas às vezes de superlotação de informação, né? Ou de trabalhar mais, ou de ser mais criativo ou menos criativo, ou de se encontrar ou de se desencontrar nesse processo, tendo toda toda essa ideia. Como vocês definiriam, como vocês falariam, como vocês poderiam definir, às vezes em uma, duas palavras, o que tem sido a quarentena para vocês? É uma pergunta que não precisa ser muito complexo, não precisa chorar na frente da tela também do computador, mas o que tem sido, mesmo no processo de trabalho de vocês, de criatividade, de sentimentos, como vocês definiriam isso? Vou começar, então. Por Já que alguém favor. tem que começar. Enquanto você falava, Cecília, e já quando você fez essa pergunta, a primeira coisa que me apareceu em mente foi a ideia do condicionamento. Eu tenho me sentido muito condicionada, parece que os meus gestos cotidianos começam a se ritualizar de uma maneira que eles não estavam antes, assim, tão bem adaptados a essa engrenagem. Ao mesmo tempo que parece que eu comecei a sentir menos, né? O início da quarentena foi muito mais complicado, porque houve uma desorganização muito grande, né? Da possibilidade de fazer coisas diferentes. Essa repetição
que ao mesmo tempo que deu um consolo, né, porque conseguiu criar-se ali talvez uma rotina doméstica, eu sinto que ela, assim, flerta muito com o estar condicionado demais. E um pensamento agora sobre como fazer para descondicionar. Eu acho que até a minha participação hoje na reunião, esse meu desejo de procurar encontro, que era uma coisa que eu não, que antes para mim não estava muito a acontecer, porque eu pensava assim, bom, já que não dá para se encontrar, quando der para se encontrar, a gente se encontra. Eu tive um certo enjoo da estética das reuniões virtuais, e aí isso agora passou um pouco, voltei de novo a ter esse interesse. Então, acho que para mim seria um pouco isso. Não posso dizer que foi um momento super criativo e... Não sei, mas foi também. Enfim, a palavra é condicionamento. Vai ser para deixar uma palavra, eu diria essa, condicionamento. É uma boa visão de e dando continuidade. Alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido? Não precisa Eu não foi o condicionamento, como é óbvio, porque estou a trabalhar e a dar aulas non-stop há 2 meses e tal, mas foi, acho que, um momento de pausa e foi um momento de reflexão. A Yolanda é minha amiga, portanto já ouviu esta conversa. Portanto, neste momento da minha vida, eu percebi que estou a meio da minha vida, provavelmente, que já tive tanto passado quanto ela está-se a rir, porque eu tenho falado muito disto. Provavelmente até já terei mais passado do que futuro. E foi nesta pausa agora que eu percebi isso. Portanto, foi o momento de parar. Olha. E pensar. Isso é bom também. E você, Yolanda? Acho que a palavra para mim, apesar de estar confinada, não é? Seria liberdade. Pode parecer um bocado antitético, mas acabou e ali um bocado também como a Andressa, acabou por ser um momento de aprendizagem, de olhar para dentro e encontrar novos ritmos, novas rotinas, de se calhar me ouvir mais a mim, porque agora também estou um bocado isolada de vozes alheias que não interessa, não é? Claro que as dos amigos continua presente, ali, por exemplo, a Raquel, mas acabei por me ouvir mais a mim e por também aprender a respeitar mais a mim e a fazer coisas que sempre quis fazer e que, pronto, antes não tinha assim tanto tempo. E pronto, e apesar de continuar a dar aulas também, como a Raquel disse, e de certa forma até termos mais trabalho, acho que acabamos por também ter mais tempo para nós. Portanto, liberdade. Muito bom. Liliana, quer tentar? Sim. Eu revejo-me muito na palavra que já foi dita do condicionamento, porque eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em passar um dia inteiro em casa. Tenho de estar sempre a sair, nem que seja um bocadinho. E depois acrescentava outra, porque eu não fiquei assim muito... Apesar de ter tempo para fazer uma data de coisas, não é isso que depois, na verdade, acontece. Às vezes o que acontece é sentir um certo tédio. E essa seria a palavra que eu acrescentaria. Acho que já foram ditas. Porque quando é por obrigação, parece que a coisa não... Pelo menos comigo, acaba por não resultar em fazer 500 quilos de pão e as receitas todas de um livro e aquelas coisas todas. Portanto, fico com o tédio. Boa. Alice? Olha, desculpa, uma pergunta. O condicionamento, vocês entenderam como algo do estar condicionado, que é estar fechado? Porque eu quis dizer muito no sentido da repetição exaustiva. Eu tenho me repetido muito. Eu passei essa ideia com o condicionamento de uma repetição do que eu faço. Eu não consigo fazer diferente as coisas. Não. A ordem tem sido a mesma. Tem uma coisa de modelar, né? Talvez nesse sentido. Acho que condicionar. Porque o estar fechado também é uma coisa de, né? De se enquadrar nesse sentido. Nos dois. Eu acho que dá para as duas, porque realmente a parte do condicionamento, digamos que de não poder fazer as coisas que faríamos porque há certas proibições e tal, também há isso que de uma pessoa dá por si
sempre a fazer as mesmas rotinas e, sei lá, coisas até muito banais. Tira a mesa, põe a mesa, enche a máquina da louça, tira a louça da máquina e depois vamos a ver, é sempre igual. Sim. E Vinícius e Alice, e vocês? Oi aí para todos. Eu não sei se alguém mais é do Brasil, ou se eu sou a única que estou no Brasil. Então, até em relação ao que vocês falaram, condicionamento, é algo também que eu tenho visto aqui, como nós somos condicionados a fazer determinadas coisas, conforme, não que, digamos assim, é o correto, ou, de certa forma, as autoridades aqui do Brasil nos condicionou a fazer as coisas conforme fosse interessante para o momento em relação à questão, né, da pandemia. Por exemplo, no início, eles diziam que quem não fosse da área médica não era para utilizar máscara. Agora, a questão é que todos usem máscara, sabe? Outra questão que sempre eu observei, né, é que eles sempre diziam, se você não estiver, assim, tipo, sentindo falta de ar, não vá ao hospital. Agora já estão falando que é para ir, porque eu sempre falei, vai esperar morrer, chegar assim a um ponto que a pessoa já não está mais, né, tendo condições, aí que vai ao hospital. Então, sabe, como que o ser humano é condicionado a fazer determinadas coisas, sem pensar, sem refletir, sem questionar, ao mando dessa autoridade, sabe, né, quem está acima de nós. Então, é uma das coisas que eu tenho percebido. E, para mim, está sendo, assim, momento de muita reflexão. Então, para mim, essa pandemia, assim, veio, assim, como um momento de reflexão, e também de liberdade, porque eu estou assim, me sentindo livre dentro de casa, não me sinto presa, não sinto nada, apesar que eu, né, de certa forma, até gosto de ficar em casa, sou muito caseira. Então, para mim está sendo uma maravilha, né? Eu não estou assim sentindo tristeza, revolta nem nada em relação a não poder sair de casa, né? Eu estou aproveitando ao máximo, lendo muito, assistindo a muitos filmes, coisas que eu não podia fazer, então, para mim está sendo assim, um momento de liberdade. Mas, ao mesmo tempo, né, vocês devem estar sabendo dos noticiários do nosso desgoverno, então, eu estou me sentindo assim, em relação a esse desgoverno, a esse presidente, uma revolta, uma frustração, uma impotência muito grande, né? Então, eu acho que essa é, assim, a maior questão. Quer dizer, a gente está presenciando a destruição mesmo do país em todos os sentidos. Parece que ele até promove para que os pobres, negros, indígenas morram mesmo. Esse o sentimento que eu estou tendo, que parece que há um projeto perverso para matar mesmo, né, disseminar as pessoas idosas, os mais pobres, os negros, os indígenas, e acabar também com o meio ambiente. Então, tudo que é errado é aprovado por ele. Então, esse é o momento que eu estou vivendo. Mas, em relação à quarentena, à pandemia, para mim está sendo assim, um momento de muita reflexão e de muita liberdade em poder fazer coisas que eu não tinha tempo e nem condições de fazer antes no corre-corre do dia a dia. E também para pensar, né, o quanto que muitas coisas na nossa vida são desnecessárias. Então, o que é mais importante na nossa vida? Então, são coisas assim que eu tenho pensado muito. É engraçado que aí é um outro condicionamento, lá só pegando o começo da sua fala, porque é um condicionamento da prescrição, né, nesse caso. Seria um terceiro sentido nesses termos. E existe um fora também, né? Muito interessante pensar isso. Existe a nossa realidade, mas tem algo que se passa ao nosso lado nesse momento também. E é curioso porque acho que, pelo menos eu e a Cecília, a gente se sente muito no Brasil também nessa hora, né? Então, ao mesmo tempo, é uma identificação muito grande com aquilo que a Alice traz. Sim. Vendo
dentro daquela realidade também, né? Ainda que distante. Sim, nesse caso sim, na nossa realidade, no nosso registro cultural, não tem como desvincular a própria quarentena e a pandemia com crise política no Brasil, definitivamente. Nós, no Brasil, nós estamos vivendo a pandemia, né, a crise da saúde, a crise econômica e a crise política. Então, acho que o Brasil está, assim, em pior situação do planeta. Possível, sim. E Vinícius, quer comentar alguma coisa sobre a sua quarentena com a sua gatinha aí, que está super curtindo? Bom, então, eu tô no Brasil também, né, Alice? Então, tô no meio desse caos nacional também. E, assim, em paralelo ao caos nacional, eu fico muito perturbado com o caos na minha vida. Não caos, mas assim, o desplanejamento. Eu sou um homem muito de rotinas e eu acho que eu gosto de uns automatismos, na verdade, né? Eu acho que se eu pudesse, eu viveria em Excel. E a pandemia é o contrário de viver em Excel, né? Porque se eu planejei minha disciplina para funcionar do jeito A, ela está tendo que funcionar do jeito B. Se eu planejei a minha agenda para participar do congresso A, agora eu vou ter que não vou participar e vou fazer, enfim. Todo esse replanejamento, essa desautomatização é que me cansa, na verdade. Eu acho que eu estou assim, exaurido de ter que produzir novas estruturas cognitivas, né, para que não são as do meu dia a dia normal. Mas o desalmatização que você ia dizer é maravilhoso, né? Foi um lapso lindo. Desalmatização. Desalmatização, A pandemia não está no Excel. E é isso que é muito difícil. Adorei a vida no Excel. Adorei. Acho que vou roubar. Que coisa. E agora, só fazendo um comentário também sobre a minha perspectiva pandêmica, por assim dizer, ela se encontra com todas que foram colocadas, mas a minha ela está muito correlacionada com produção criativa, principalmente com a produção criativa da tese. E é engraçado porque eu já estava no processo de entrar na caverna, né? Já faz um tempo antes da pandemia e assim, de certa forma, a quarentena, ela meio que validou um processo que eu já tinha começado antes, então, e validou num sentido assim de se isolar, mas é um isolamento exatamente de internalização, né? Então eu me vejo muito da minha parte externa, física, o meu isolamento sendo muito positivo e vindo para dentro de mim, né, para eu olhar para dentro e conseguir pensar em todo o escopo teórico e complexo que eu tenho que trabalhar atualmente, e eu tenho que ser criativa dentro disso, mas também como um processo necessário para vomitar isso para fora, sabe? Para colocar tudo isso para fora. Então é engraçado, porque no meu caso é um olhar para dentro para expelir. Essa é, para mim, a melhor definição do período da quarentena para mim. É realmente resultado produtivo, criativo, né? Conseguir ter as epifanias necessárias para fazer nascer o que tem que nascer. Um período gestacional mesmo, por assim dizer. E aí, já que a gente agora todo mundo tem uma visão mais ou menos do que tem sido, né, os nossos processos de quarentena, eu vou voltar para minha tela lá do arquivo LDD, porque as ideias, as impressões já estão colocadas. Então vamos consultar o oráculo, né, como a Andressa colocou, e ver o que a gente consegue puxar que se encontrem, né, com essas nossas ideias. E para fazer isso, vamos lá no LDD. Como eu comentei com vocês, eu vou pegar então o meu exemplo aqui desse meu processo gestacional para entender o que a gente tem que fazer. Então, basicamente, o que eu espero nesse momento, é claro que a gente não tem um grande tempo para fazer isso, então eu vou sugerir que todo mundo entre aqui em pesquisa, tá? Em pesquisa simples.
coloca aqui em tipo de fonte os testemunhos. Eu sou meio suspeita, eu gosto dos editores, mas poder olhar para os facsímiles sempre tem um gostinho diferente, sabe? É quase como bem essa coisa de sentir a própria materialidade do ato, né, criativo do Fernando Pessoa. E como eu comentei, a palavra que me define aqui seria, eu posso falar que é escrever, tem a ver aquele o isolamento também que eu tinha comentado, mas principalmente esse olhar para dentro. Então, eu vou colocar aqui, ó, olhar para dentro, e eu vou ver o que o livro vai me responder em relação a isso. E aí, vejam, na hora que eu coloco em pesquisar, obviamente ele me abriu aqui 17 fragmentos com 17 interpretações aqui, né, onde eu consigo acessar os facsímiles diretamente. E, assim, obviamente, eu já dei uma olhadinha antes aqui, e o que eu ia sugerir, assim, tem muitos textos, é interessante que cada um escolha uma palavra ou duas palavras-chave, chaves e faça o mesmo processo que eu vou fazer aqui. E, assim, mas eu posso escolher mais de um texto? Eu acho até 2 textos é um número razoável, tendo em conta que os textos em si são textos bem complexos também, né? E pensando também que a gente vai poder utilizar isso depois. Então, só para continuar o meu pensamento, eu escolhi a uma erudição do conhecimento. Vejam que quando eu clico aqui, ele me abriu a tela em branco, exatamente porque ele vai me dar a opção de todas as variáveis aqui. Mas, como eu comentei, eu vou no facsímile e posso até, se quiser, ó, para fazer um bonitinho, colocar aqui o facsímile do lado para ler, né? Porque esse texto, principalmente a discussão que ele lança, ele fala exatamente, né? Ele vai falar dessa coisa do corpo em movimento, o porquê do corpo em movimento, sendo que a relação de construção da erudição do conhecimento, né? Da própria internalização, não necessariamente tem a ver com esse se colocar para fora, né? Então, falado isso, vamos fazer esse processo, cada um com a sua própria palavra, ou palavras, ver o que vocês encontram. E aí eu vou fazer uma sugestão, só para, antes de começar esse processo também. Então, vejam, o que eu fiz aqui foi, eu escolhi esse primeiro texto, uma erudição do conhecimento, né? Tá aqui, ó, dei o clique aqui no testemunhos, e eu posso guardar, ou eu posso abrir uma nova página do L e do D aqui, sabe? Para fazer mais de uma pesquisa, ó. Então, isso é super palatável. Vocês podem fazer a pesquisa. Vou pôr aqui, escrever, por exemplo, que foi uma outra palavra que eu coloquei. E aqui, testemunhos. Tá, então eu posso abrir 2 pesquisas, eu posso abrir quantas abas eu quiser para ir fazendo as minhas leituras e ir comparando, ou se vocês quiserem abrir um bloquinho de notas e pegar aqui, ó, a própria ligação, o link, e jogar no bloquinho de notas e guardar, também funciona. Então vocês veem o que é melhor para vocês, como que vocês podem ler e comparar e escolher pelo menos de 1 a 2 textos aí de interesse e que reflita e que seja um pouco dessa reflexão dentro do que tem sido a quarentena, ok? Dúvidas, gente? Por enquanto? Cília, mas depois cada um deve registar os textos que escolheu para juntar à edição? Ou... Isso é uma outra etapa. O que a gente vai fazer na sequência, o que eu sugeri? Primeiro a gente escolhe de um ou 2 textos. A gente pode até mostrar aqui, depois dá pra gente compartilhar a tela, ver algum pedaço em si que sintetize de uma forma um pouco essa reflexão que a gente está fazendo. E aí, depois que a gente fizer essas escolhas, o que eu vou fazer aqui vai ser... Desculpa, eu vou vir aqui rapidinho. Agora, por enquanto, não dá para fazer isso, mas logo mais vocês vão conseguir, porque eu vou adicionar todo mundo como editor. Vejam que aqui embaixo aparece, aqui na lateral do lado direito, L do D quarentena, adicionar, tá vendo? Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Adicionei. E
esse meu texto já tá aqui, tá vendo? Ó, ele entrou como texto 2 já naquela edição. O que a gente vai fazer vai ser esse mesmo processo. A gente vai escolher os textos, a gente vai adicionar, e aí depois eu mostro também como a gente pode entrar com as ferramentas aqui para anotar e para criar categorias e assim por diante. Ok? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Por Ok. enquanto? Cecília, uma pergunta. A edição depois de pronta, ela é enviável para alguém? Eu preciso enviar essa edição para que as pessoas, como se fosse se quiser construir uma edição como uma oferta, um presentinho para alguém, é possível fazer algumas edições que sejam com essa finalidade ou isso não está no sentido da plataforma? Enviar em que sentido? Você fala assim, mandar como presentinho no sentido impresso ou poder... De salvar mesmo como um link que a pessoa já, ao clicar, vai ter acesso a essa edição que seria destinada para ela, ou a ideia são mesmo edições com um sentido mais amplo e mais... Ó, o que dá para fazer aqui, olha, por exemplo, todas essas edições, tá vendo? São edições diferentes, tal, e todas, obviamente, baseadas no livro em si, né? A gente não consegue reescrever ou incluir novos textos. Mas, por exemplo, eu vou selecionar aqui a edição café. Eu posso mandar, se eu quiser que a pessoa acesse especificamente a edição do Diego Jimenez, que está aberta a público, ó, eu mando o link, eu posso mandar diretamente o link. Não, por exemplo, se você quiser criar uma edição especial para alguém, você pode criar a edição e mandar o link para a pessoa. E você pode acrescentar, por exemplo, já que é para ser mais customizada, o prefácio pode ser reescrito já. Isso eu vou mostrar no final como a gente faz para reescrever o prefácio, né, da edição. E você pode acrescentar anotações pessoais suas e criar categorias que estejam vinculadas com essa ideia mais pessoal também. Então, dá para fazer nesse sentido, dá para você mandar o link. Só que o link vai abrir a plataforma, vai abrir a edição na plataforma. Interessante, tá bem. Obrigada. Ok? Então, vamos... 15 minutinhos de escolha de texto, o que vocês acham? Pode ser? Então, ó, agora são 15 para as 9. 9 horas, volto aqui. Ou se vocês tiverem textos antes e já quiserem começar falando, a gente pode ir falando também. Mas vamos colocar 9, 5 para as 9, assim, talvez um pouquinho antes, para ver os textos juntos? Fechou, beleza. Então, fiquem à vontade, gente. Enquanto isso, eu vou adicionando vocês aqui como editores. Cecília, Oi. uma dúvida, a plataforma, quando a gente joga uma palavra aqui em pesquisa e digita, ela procura trechos exatamente com essa palavra? Ou ela tem tipo uma ontologia procurando coisas que tenham sentidos relacionados? Olha, essa é uma ótima pergunta, Vinícius. Na verdade, dá para fazer os dois. Peraí, só retomando. A questão aqui na pesquisa simples. Se você consegue procurar dentro de uma ontologia que está vinculada a ela, certo? Ou só dentro aqui do estricto sensu colocado, é isso, né? Isso. Tá, então, dá para trabalhar nos dois sentidos. Geralmente a ferramenta da pesquisa simples, ela vai fazer um rastreio geral, ipsis literis, no texto, tá? O que acontece às vezes que a gente tem um pouco de... Assim, não vou dizer que é problemático, mas é que na verdade tem mais a ver com a diversidade do textual na plataforma, é que, por exemplo, a edição do Pizarro, que é uma edição que utiliza o mesmo português escrito pelo Fernando Pessoa, eu não vou conseguir achar, por exemplo, a palavra lugar. Por quê? Porque nessa edição do Pizarro, Fernando Pessoa escreveu lugar em vez de lugar, sabe? Então, por exemplo, ele é mais difícil achar, por exemplo, aqui na edição do Pizarro, por exemplo. Eu não acho lugar.
Mas se eu jogar, por exemplo, a Sobral Cunha, que vai atualizar o português, eu consigo achar. Então ele vai ele vai puxar de uma forma mais ipsis literis conforme cada edição e a transcrição dos originais. Porém, na pesquisa avançada, eu posso trabalhar a partir aqui, ó. Aqui tem taxonomias, tá vendo? O arquivo, quando ele foi criada uma taxonomia própria que ela serve como motor de busca em alguns casos. Por exemplo, aqui dá para a gente fazer isso, fazer essa busca específica a partir dessa base construída que está no arquivo. E essa base é a mesma que funciona para aquele algoritmo. Lembra que a gente viu lá das sequências de leitura no primeiro vídeo? Então, quando a gente vai pegar aqui a recomendação, é a mesma taxonomia. Ele vai puxar, por exemplo, vem a palavra lá, chuva. Então, ele vai reconhecer e ele tem toda essa interligação de todas as chuvas possíveis no texto. É isso? Entendi. Obrigado, Cecília. Isso De mesmo. nada. Deixa eu só voltar.
Cília, Oi? depois de escolhermos os textos das opções que apareceu, o que devemos adicioná-los, é isso? Isso. Todo mundo já escolheu ou ainda. Aqui do lado aparece a opção, Ó, eu posso até mostrar já. faz favor. Deixa eu voltar aqui. Ó, edições virtuais. Vejam que agora, na hora que vocês acessarem aqui a edição em si, ó, não tendo o que fazer, ó, todos são editores agora, todo mundo pode mexer. Ó, inclusive, já alguém adicionou aqui a liberdade, a primeira condição. Foi a Raquel que adicionou? Não. Não, fui eu. Foi a Yolanda, ok. Ó, então, pegando aqui, por exemplo, vou pegar um outro texto genérico só para mostrar aqui. Obrigada. Tá, escrever testemunhos. Tá. Viver uma vida desapaixonada e culta, né? Isso é bem a cara de quem tá em processo de produção escrita. Então, por exemplo, vamos dizer que eu selecionei esse texto aqui. Como eu sou editora, aqui embaixo aparece a minha edição, tá vendo? Ali do De Quarentena. Sim. É só dar um adicionar. Tá? Você vai ver que ele automaticamente vai aparecer provavelmente como número 4, já que a gente tem os outros 3 textos. Eu vou até adicionar esse aqui à parte, apesar de eu não ter escolhido ele, só para mostrar, ó. Então, eu adicionei. Ó, ele entrou como aqui texto 5 agora para mim, tá vendo? Sim, eu já sei o que é que se passa. Porque o e-mail, eu não consegui entrar com aquele primeiro e-mail que eu forneci, que a Cília mandou, e tive de entrar com outro. Por isso é que eu não aparece a opção adicionar. Há de ser isso, com certeza. Ah, você entrou com outro aqui, peraí, vamos... Você entrou com... Você submeteu novamente, mas... O primeiro não deu, eu não consegui entrar e depois criei com outro e-mail. Em vez de ser Raquel Caldas 77, é 1977. Por isso é que provavelmente a mim não aparece agora a opção adicionar. Tá, mas você conseguiu acessar aqui? Você tá logada? Estou com um e-mail diferente daquele que, por exemplo, a Cecília enviou. Ok. Mas aqui... Tem que ser um... Raquel Caldas 77. Mas é esse, mas a mim não me aparece. Mas aqui em cima, o seu nome aparece? Aparece sim, Raquel Caldas. Deixa eu ver. Vamos lá no seu texto de novo. Peraí. Vou pegar um texto qualquer, como eu tinha colocado. Quando aqui embaixo não aparece assim, ó, ele do De Quarentena? Não. Pra mim também, Cecília, não aparece ela do De Pra mim Quarentena. também não. Ah, meu Deus. Peraí. Aqui, ó. Eu posso partilhar o meu ecrã? Pode, para verem por o que é que favor. aparece? Por Só favor. aparece Deixa eu pra dar um mim stop L aqui. do D 145. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. É isto que me aparece. Não sei se estão a ver. Sim. Então Pra mim aparece também isto. aparece assim, arquivo L do D, é só que aparece 145, não... Que estranho. É 151. Sei. Vou tirar a partilha, mas pronto, é o que me aparece. Tenta dar um refresh. Vou fazer então assim. Pronto, não muda. Eu já tentei também a atualização. Que estranho. Eu vou sair, eu vou parar a partilha, vou sair e voltar a entrar. Eu sei o que pode ser, provavelmente. Faça um favor para mim. Ó, vai lá em virtual, edições virtuais. Sim. A edição tá selecionada? Diz Tá é o com- do D, quarentena, e depois aparece gerir. Mas tá aqui bonitinha, tá com um cliquezinho em azul aqui.
Eu posso partilhar. Partilha. É o que me parece. É isso. Dá um cliquezinho ali no L do D quarentena. Deixa ele clicado. Aqui? Tenta de novo. Aqui já está assim? Isso, deixa assim e volta lá no seu texto. Eu consegui, Cecília, assim, deu certo pra mim. Deu, né? É. Então, essas, é como eu comentei, essas oficinas também, uma das funções delas, tudo bem que é uma função mais secundária, mas é também pegar esses pequenos, sabe, detalhezinhos de utilização, até para a gente poder melhorar, né, implementar isso. Sim, já aparece. Que já bom. aparece. Sim, boa. Porque são detalhes muito... Deu certo, Alice? Acho que deu. Cecília? Oi. Olha, eu não sei se está fora do âmbito de hoje, mas se estiver também podemos deixar para outra altura. Mas já agora deixo a pergunta. Como é que nós podemos adicionar pessoas à nossa edição como editores? Sim. Agora deu certo, Cecília. Deu, que bom. Não, Boa, Alice. Ó, deixa eu só responder essa pergunta aqui da Liliana. Então, eu vou voltar aqui, ó, edição em virtual. Vejam que vocês podem ver que eu sou uma pessoa muito produtiva, né? Ai, não tô compartilhando, né? Peraí. Exato. Desculpa. Eu já achei que eu tava com o meu tab aqui compartilhado. Desculpa. Ó, eu tô aqui em virtual, né? Dá pra ver agora, todo mundo vendo? Uhum. Vocês podem ver que eu sou uma pessoa bem produtiva, né? No arquivo. Né? Porque eu faço parte de várias edições. Então, por exemplo, eu tenho aqui Eu Nunca Fiz Senão Sonhar, que foi um trabalho que a gente ia fazer com o pessoal de Salamanca, adicionar os alunos para criar também uma edição, que ia servir de base para a peça teatral que eles iam criar. Então, aqui eu venho ingerir. Vejam que é a minha edição. Aqui do lado tem editores. Então, aquele momento que vocês submeteram, entra aqui embaixo para mim. Então, eu só aceito. Eu aceito aqui, mas vocês podem também... Por exemplo, essa é a minha edição e eu quero adicionar, por exemplo, a Liliana. Liliana, você lembra o seu login? Como que você tá logada? Só o primeiro? Acho que é El Vasques. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. E aí é Liliana, como eu sei o login dela, eu adiciono ela aqui como editora do Eu Nunca Fiz Senão Sonhar também. Tá? Do mesmo jeito como eu faço, não, Liliana, trabalho não tá bom, desculpa, tá? E venho aqui, posso remover também os editores. E lembrando que, assim, eu tô como gestora, eu pus todos vocês como gestores também, né? O gestor, ele vai ter outros poderes. Olhando aqui para nossa edição novamente, ó, vou gerir a nossa edição, todo mundo pode gerir. Se eu vier aqui, ó, não tendo o que fazer, aqui no lapisinho do lado, tá vendo? Aqui vai ter o prefácio, vai ter o próprio nome, eu posso mudar, né? O que eu posso definir, o que os editores e os gestores podem fazer, tá? Então, eu posso criar aqui, eu posso dar outras características de utilização e de construção da própria plataforma, ok? Vou dar um ok aqui. E só voltando, então, o que eu queria falar aqui para vocês rapidamente, então, no momento que vocês... Ó, produtivo. Ó, no momento que a gente escolhe um texto, eu vou pegar aquele outro que eu coloquei aqui, que foi... Onde está? Eu achei que eu tinha incluído, mas não. Vou aqui, ó, eu vou de novo a uma erudição do conhecimento, né? Então, vejam, no momento que eu visualizo, eu tô com o meu texto aqui, número 2, na minha edição ali do D Quarentena, ó, e vejam, tá clicado aqui. Se eu mudar o clique e colocar para cá,
Quer dizer que eu tô olhando o facsímile, eu não tô na minha edição. Nós estamos lá embaixo ali do De Quarentena 2. Eu posso vir aqui, ó. Oi? Cecília, não sei o que está acontecendo. Eu não estou vendo a sua tela. Você não tá conseguindo visualizar o meu? Eu? Eu vou compartilhar de novo, peraí. Chrome tab. Foi? Todo mundo consegue me ver? Sim. Consegue, Alice? Agora sim, agora estou vendo a tela. Boa. Então, ó, só voltando, o que eu tinha comentado, então, ó, tô na minha edição ali do De Quarentena, número 2. Então, no momento que eu, como editor, estou na edição, eu posso vir aqui, ó, e selecionar pedaços de texto, por exemplo, né? Um pedaço que eu tenho mais interesse, que foi aqui no caso, lembra do que eu tinha comentado? Eu peguei esse pedaço aqui, a erudição da sensibilidade, nada tem que ver com a experiência da vida. Experiência da vida nada ensina, como a história nada informa. A verdadeira experiência consiste em restringir o contato com a realidade e aumentar a análise desse contato. Assim, a sensibilidade se alarga e aprofunda, porque em nós está tudo. Basta que o procuremos e o saibamos procurar. Então, vejam, isso sintetiza muito bem a minha quarentena, sabe? Então, assim, o que eu fiz? Eu posso vir selecionar mesmo o texto. No momento que eu seleciono, olha, ele vai me aparecer no final um lapisinho. Eu dou um clique nele, né? Ele vai fazer o highlight, né? Ele vai grifar esse pedaço que eu selecionei. E ele vai criar ele faz esse pop-up aqui, ele vai abrir essa anotação. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma categoria, né? Eu posso usar a própria palavra-chave que eu tinha usado anteriormente, ou usar outra que fale bem sobre o meu sentimento, né? E eu posso escrever, além da palavra-chave aqui, eu posso fazer um comentário. Posso colocar aqui o que eu quiser, posso escrever o que eu quiser, né? Nesse caso aqui, eu criei como categoria interiorizar para expelir, né? E não fiz nenhuma anotação escrita, porque no momento não me interessa fazer isso, mas eu posso fazer o que eu quiser nesse sentido. Do mesmo jeito aqui embaixo, onde eu usei as verdadeiras paisagens são as que nós mesmos criamos, porque assim, sendo deuses delas, as vemos como elas verdadeiramente são, que é como foram criadas. Não é nenhuma das 7 partidas do mundo aquela que me interessa e posso verdadeiramente ver. A 8ª partida é que percorro e é minha. E aí vem realidade, né? E é uma realidade da escrita, da subjetividade. Então, o que eu sugiro agora é que todo mundo adicione o seu respectivo texto, né? E, se possível, faça uma pequena grife, crie uma categoria se assim interessar. Vocês vão ver que isso, esse processo, se eu voltar para a edição virtual em si, olha, aqui já aparece todas as categorias que eu criei. Veja como ela já vai entrar naturalmente aqui. Ok? Dúvidas? Vamos ver. Testem. Eu entro onde? Ó. Eu tenho que clicar lá naquele LDD quarentena aí? Ó, vou lá de novo. Você já adicionou o texto, Alice? Já. Tá, todo mundo adicionou o texto? Sim. Boa, então assim, vou fazer o caminho mais rápido. Então, ó, vim aqui em virtual, edições virtuais, vou direto no título, tá vendo, ó? Cliquei no título, vou lá no meu texto. Então, no caso, eu fui na erudição do conhecimento, mas vocês podem ir diretamente no texto de vocês, ou se quiserem também entrar no texto do outro, ó, por exemplo, eu posso vir aqui e também, porque eu sou uma das editoras, eu posso também contribuir a partir de outro texto. E não precisa salvar nada. Cecília, uma pergunta. Depois que a gente fez a inclusão ali no
na edição, Claro. quando a gente abre a edição, tem algum local mais fácil para a gente ver qual foi o texto que a gente inseriu? Porque eles depois ficam todos juntos e já se misturam um pouco. Por causa do nome, né? A gente não consegue visualizar e lembrar pelo título. Olha, é uma boa pergunta. Eu nunca tinha pensado a partir disso, mas se der pra gente fazer isso, vai ser por aqui, ó. Edições virtuais, de novo, no gerir. Em vez de entrar pelo título, no gerir. E aqui em ordenação manual. Não, ele não aparece também. Quem foi que colocou isso? A autoria da inserção não aparece. Não aparece. Não aparece. Não tem mesmo como a gente visualizar quem que foi o editor. Porque poderia ser aqui pela ordenação manual, mas ele não vai. Só que uma coisa que dá para fazer, que é um outro caminho, vou lá em edições virtuais, fui no título, certo? Andressa, olha, você vai no seu nome e dá um clique no seu nome. Aí sim aparece aqui o seu texto, ó. Ah, mas tem uma coisa, eu acho que eu coloquei mais que um. Esse eu acho que é o que eu marquei. Será que é isso ou não? Ah, ele aparece como marcado, sim, ó. Quarentena, sem notas, texto Acho que eu inseri 6. mais um. E esse outro não aparece. Acho que ele mostra aquele que eu marquei, é isso? Sim, pelo jeito sim. Aqui ele só puxou pela categoria. Mas deveria puxar também. Curioso isso. A gente pode ver isso pelos outros também. Por exemplo, se eu pegar aqui no caso, vou no Vinícius. Ah, ele já pôs um isolamento e convivência também. Ou Alice, ó, o da Alice não aparece, a Alice já adicionou. É, sim, ele só, realmente, ele só entra como seu texto, como você, quase uma autora no momento que você materializa algum traço seu no texto. Porque também dá para inserir, pode ser que duas pessoas acabem por marcar a mesma coisa, né? Por exemplo, eu vi que tem um texto, a liberdade é a primeira condição. Sim. É um texto que eu vi também, pensei em adicionar, acabei por não adicionar, mas eu acho que se eu tivesse adicionado sem ver que alguém já tinha feito, possivelmente também Sim. ele já ficaria ali e pronto, né? Por isso que ele também não mostra quem colocou, né? Porque alguém pode pôr a mesma coisa que o outro. Sim, é um bom teste. Se você quiser testar aqui também e adicionar uma outra. Deixa eu ver. Como que eu coloco a questão da categoria? Em que sentido, Alice? Porque lá no meu não aparece a categoria, não sei. Então, quando a gente clica no seu nome em si, porque isso na verdade é uma coisa do arquivo que a gente tem que conversar. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, porque o arquivo, apesar dele nos transformar em editores, né? Então, aqui o nosso nome aparece aqui, eu tô logada, o meu nome aparece aqui. A visualização da minha participação enquanto editor, ela é de certa forma restrita. Então é um pouco disso, por exemplo, que a gente está falando agora com a Andressa. Eu consigo visualizar a minha participação só no momento que eu anoto ou crio uma categoria. Mas eu não consigo, por exemplo, buscar ou rastrear uma adição de texto, ou ele acaba criando esse espaço democrático no sentido mesmo de não saber o que cada um fez, né? A gente não consegue diferenciar uma coisa da outra. É só a categoria que vai servir aqui no caso de referência mesmo, né? De assinatura autoral, por assim dizer, né? Então, no caso... Alice, eu não sei se a Alice apanhou a parte de como anotar o texto com categorias. É isso? Deixa eu voltar. Então, eu fiz isso, mas mesmo assim não aparece ali categoria. Não? Vamos lá. A liberdade e a possibilidade de isolamento. Aqui, esse é um texto que eu escolhi. Tá. Eu fiz agora, selecionei, escrevi, fiz anotação
Mas aqui na frente não aparece categoria. Ó, vou lá. A liberdade é a possibilidade de isolamento. Uhum. Ah, depois reflete bem o momento de quarentena que estamos vivendo. Então, veja, é aquilo que eu comentei. Ele não reconhece a anotação, ele só reconhece a categoria, que foi também o que a Andressa tinha visto. Então, aqui, Alice, volta na sua anotação. Você consegue compartilhar a sua tela com a gente no seu texto? Deixa eu ver. Para compartilhar é aqui embaixo, olha, você vai em present ou apresentar. Não, desculpa, não. Pera aí. Onde? Deixa eu tirar da minha. Você vai em present ou apresentar agora, não sei como que tá o seu. Põe lá a Chrome Tab e dá para visualizar a sua. Você pode escolher a sua página do L do D, o seu tab e a gente consegue visualizar. Vê se você consegue fazer isso. Na parte inferior direita. Não do arquivo, do Google Meet. Aí, a tela inteira? Pode ser, ou pode ser o tab do Chrome, você pode escolher só o L do D. Só no caso se você tiver mais coisas aí, né? Isso, tá vendo? Alice, vai lá, passa o mouse em cima da área amarela que você criou. Passa o rato. Era lá mesmo. Volta lá em Chrome Tab. Isso. Vê que ele nem precisa selecionar tudo. Só passa em, ó. Quer ver? Lá em cima tem um lapisinho, tá vendo? No seu. Você nem precisa criar um novo. Quer ver? Dá um cancelar. Ó. Só para o mouse. Tá vendo que tem um lapisinho? Clica, dá um clique nele. Nessa área branca de baixo, você pode criar sua categoria aqui. No momento que você criar e adicionar, vai entrar lá no seu texto. Então, eu tinha feito isso. Aguardar. Aguardar. Acho que é isso. Vai lá de novo na... Pode ir até no 10, se você quiser direto. Aí. Edições virtuais. Isso. Vou aqui no 10. Ou L do D quarentena mesmo. Vai no L do D quarentena. Aí. Um clique. O seu texto tá lá. Entrou, né? Liberdade. É isso aí. Boa. Entendi. Tá. Então tá. Todo mundo conseguiu? Eu vou voltar a compartilhar aqui a minha tela. Aí, Alice, se quiser sair da sua, eu vou tirar o seu presenting aqui e vou pro meu L do D mais simples. Tá? E vou lá para nossa edição, que pode ser acessada aqui também. Ok, temos quase todos os textos. Eu sei, nós temos 10 minutinhos, gente. Se vocês quiserem, às vezes, estender por mais 10, não sei como é que vocês estão. O que eu ia sugerir agora, que nós temos os textos praticamente com categorias e já temos uma primeira leitura prévia disso, dá pra gente fazer duas coisas aqui, tá? A primeira coisa que eu quero fazer, e vou mostrar pra vocês, ó, em virtual, edições virtuais, voltei lá, eu vou gerir a edição, porque lá naquela outra página que a gente viu, estão só os textos e as categorias, é só o acesso. No momento que eu vou ingerir e ordenação manual, vamos dizer que é do consenso geral, tá? Que o primeiro texto que tem que abrir a nossa edição tem que ser O Mundo é de Quem Não Sente, certo? Só que daí eu quero... Você escolheu o meu, Cecília.
Vamos dizer que é o texto que a gente vai usar para abrir a nossa edição. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso mudar ele de local, seja aqui, ó, subindo com as setinhas, ó, ou descendo, tá? Ou direto aqui, ou eu posso, assim, eu acho mais fácil, ó, dei um clique e arrastei. Eu consigo mudar o lugar, o posicionamento deles. Ah, não, mas nesse texto aqui eu tinha adicionado um aqui, cadê? Na verdade, eu acho que ele nem entrou. Aquele que eu tinha. O isolamento talhou-me. Foi esse, né, que eu tinha selecionado? Esse não é de ninguém, o da Cunha. Não. Então, esse texto não faz parte da nossa seleção. Eu vou apagar. Yes. Tá, então nós temos 11 textos aqui. Tá, então eu posso alterar a ordem aqui do texto em si. Além disso, e assim, sempre importante falar, mexi, tem que vir aqui em cima, ó, guardar, senão a gente perde o trabalho, tá? Guardei, voltei. E vamos dizer também que depois que a gente reordenou, a gente chegou a uma ideia do que é o nosso conceito de quarentena pelo livro do Desassossego. E eu quero vir aqui, ó, de novo em alterar propriedades da edição, mudar aqui a minha sinopse, né? A entradinha que vai servir de referência da edição. Então, a gente pode fazer isso junto também. Eu posso vir aqui e vou tirar esse texto porque ele não faz mais sentido de estar aqui. Vou deixar só essa minha primeira frase por ser uma mediadora aqui, tá? E vocês podem vir e acrescentar frases também, sintetizando um pouquinho do que é a edição. Vim e salvei, tá? Então, só assim, por que eu quis mostrar isso para vocês agora? Porque nesses próximos minutinhos, a minha ideia principal é que se vocês pudessem apresentar rapidinho um trechinho do texto de vocês, por que vocês escolheram esse trecho, e só para a gente tentar fazer um fechamento disso, né, ver qual que é a perspectiva de cada um, e dependendo como for, até Liliana, na verdade, sim, antes de falar sobre isso, uma pergunta geral, o que vocês preferem? A gente faz esse fechamento das perspectivas hoje, e a gente vê por que cada um escolheu o seu texto. A nossa edição já tá bonitinha lá, né? Ordenadinha e tal. E a gente termina a edição hoje, faz isso em mais 15 minutinhos, 20 minutinhos. Ou vocês preferem abrir a próxima sessão, fazendo essa ordenação final e reescrevendo a sinopse? E depois já desconstruindo isso. O que vocês preferem? Pensando no tempo que vocês têm. Eu sugeriria deixar para a próxima, para a gente fazer isso com mais calma. Tá. Tanto faz para mim, pode ficar um pouquinho mais também e fazemos hoje. O que vocês preferem, os demais? 15, 20 minutos, acho que podemos fazer, se calhar, porque depois na próxima sessão vamos não estar ocupados com, GIFs. Se calhar, com outro projeto e acaba por depois se alongar demasiado. Não sei como é que será o outro, mas não sei, como quiserem. Eu, entretanto, vou só ali ver se o meu filho está vivo. Tá, ok. Eu posso sugerir só o seguinte: no próxima sessão, o que nós vamos fazer também é possível depois continuar e terminar já fora da sessão online, e vocês depois enviam-nos coisas. Até seria muito interessante se vocês continuassem a fazer e a partilhar connosco no Facebook, nas redes sociais, para nós dinamizarmos também a participação online no futuro. Portanto, se na sessão seguinte estivermos a alongar-nos muito, podemos depois vocês mais individualmente continuar, porque aquilo que vamos usar está disponível na net também, não é preciso instalar nada, nem nada, é da utilização livre. Não sei o que é que preferem. Talvez, nesse sentido, uma sugestão. Então, vamos fazer o fechamento, vamos pegar o trechinho, o que cada um achou interessante, vamos fazer esse fechamento agora.
E talvez o que a gente pode fazer é, fazendo o fechamento, a gente deixa meio tipo um dever de casa para quem quiser, de cada pessoa escrever uma frasezinha, uma sentença, né, para complementar a sinopse. E a gente abre a próxima sessão só dando uma olhada, fazendo uma revisão geral, que a gente vai ter que fazer mesmo, né, da edição para desconstruir ela. Acho que é um caminho. Pode ser? Entenderam a sugestão? Porque daí também a gente já entra revendo tudo, talvez reordenando uma ou outra coisa. No final, cada um escreve uma sinopse à parte depois. E aí a gente já abre a próxima, olhando tudo isso, revisando e já desconstruindo. Acho que dá. Combinado? Então, eu vou sair daqui do meu compartilhamento de tela e volto para vocês. Quem que gostaria de começar, então, mostrando o texto escolhido e porquê do texto escolhido? Se quiser ler um trechinho também. É sempre difícil, né, começar. Eu começo. Ok. Se quiser compartilhar a sua tela também. Como que eu faço para compartilhar a tela? Deixa eu ver. Ó, na parte inferior aqui, ó, tem o Present Now. Ah, tá. E ali tem o Chrome Tab. Você pode escolher, aparece lá o L do D especificamente. Ah, tá. Tem duas abertas aqui, não sei qual vai ser exatamente. Agora que ele já abra na certinha. Apareceu? Apareceu, declaração de diferença. Eu gostei desse texto já pelo início, porque acho que veio muito a calhar com aquilo que conversávamos um pouco antes de começarmos a procurar pelos textos, né? Ok. Leio essa primeira parte, então? Pode ser. As coisas do estado e da cidade não têm mão sobre nós. Nada nos importa que os ministros e os Áulicos, áulicos façam falsa gerência das coisas da nação. Tudo isso se passa lá fora, como a lama nos dias de chuva. Nada temos com isso, que tenha que ver ao mesmo tempo conosco. Semelhantemente, não nos interessam as grandes convulsões, como a guerra e as crises dos países. Enquanto não entram por nossa casa, nada nos importa a que portas batam. É quase vírus, né? Sim. Isso, que parece que se apoia num grande desprezo pelos outros, realmente tem apenas por base o nosso apreço estético por nós próprios. Não só sobre o vírus, né? Tem a ver muito com todas as questões de individualidade, e também, né, de se reconhecer enquanto parte do todo. Esse texto é muito bom. Gostei bastante também. Alguém mais? Vinícius? Eu posso partilhar. Por favor, Raquel. Desculpa, vão ver? Sim, despojamento. Eu procurei por paragem. Ok. A minha palavra. Então, deixa eu tirar aqui o despojamento, sim. Às vezes, ocorre-me que, quando dispo esta paragem de mim, talvez não esteja na nudez que suponho, e haja ainda vestes impalpáveis a cobrir a eterna ausência da minha alma verdadeira. Ocorre-me que pensar, sentir, querer também podem ser estagnações, perante um mais íntimo pensar, um sentir mais meu, uma vontade perdida alguns no labirinto do que realmente sou. Pronto, escolhi esta porque era aquilo que eu vos falava há pouco. Tem muito a ver com o parar e perceber. E querer e estar despido, estar nu, mas ainda ter algumas vestes. Muito bom. Yolanda, quer tentar? Ok. Vou aqui fazer o share. Okay. Portanto, eu escolhi esta passagem sobre a pesquisa foi liberdade. A liberdade.
primeira condição da liberdade é libertarmos-nos de nós mesmos, ser pequenos e abstratos, reconhecermos, apesar do que se vê, que as estrelas são maiores que nós, que as formigas também são gente lá em casa delas. E depois, e tudo isto vai ao animatógrafo debaixo do silêncio das estrelas. Escolhi, deixem-me fazer aqui stop. Escolhi esta passagem porque, para já, porque é muito bonita, foneticamente bonita, e depois porque reflete também um bocado aquilo que eu dizia, e tem um bocado também a ver comigo, na medida em que muitas vezes eu acabo por me encontrar, ou por encontrar esta liberdade quando saio de mim mesma, e quando me equipar não, mas quando me comparo ao que me rodeia, às estrelas, ao universo, e me apercebo da minha própria pequenez. Acho que só nos podemos libertar quando temos consciência de que somos uma gota de chuva na narrativa do universo. Muito bom. E Vinícius? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ok. Estão vendo minha tela aqui do LD? Ainda não. Agora sim, vai entrar. Boa. Então, Foi ou ainda não? Sim. Visualizamos aqui. Eu procurei Excel, mas já parece-me que Fernando Pessoa não usava o Microsoft Office. Então, eu procurei por isolamento. Não é? E, bom, a passagem é: o isolamento talhou-me a sua imagem e semelhança. A presença de outra pessoa, de uma só pessoa que seja, atrai-me imediatamente o pensamento. E ao passo que no homem normal, o contato com outrem é um estímulo para a expressão e para o dito, em mim esse contato é um contra-estímulo, se é que esta palavra composta é viável perante a linguagem. E eu escolhi essa passagem, destaquei porque pensando, assim como a gata que está agora forçada ao convívio, né, conosco humanos, eu também estou convivendo mais com meu marido do que no dia a dia, e a gente vai reaprendendo esse convívio e negociando o espaço de solidão que a gente precisa mesmo na convivência dentro de casa, de isolamento. No contra-estímulo, né? Exato. Liliana? Cecília, eu não acrescentei nada porque queria deixar esse espaço mais para as outras pessoas. Ok. Tá Alice? Vou aqui compartilhar a tela. Apareceu? Tá aparecendo, apareceu. Então, eu escolhi essa parte. A liberdade é a possibilidade de isolamento. És livre e se pode afastar-te dos homens. Sem que te obrigue a procurá-los a necessidade do dinheiro ou a necessidade gregaria, ou o amor, ou a glória, ou a curiosidade que no silêncio e na solidão não podem ter alimento. Se é impossível viver só na cesta escrava. Pode ter todas as grandezas do espírito, todas da alma, és um escravo nobre, ou um servo inteligente, não és livre. E não está contigo a tragédia, porque a tragédia de nasceres assim não é contigo, mas o destino para si somente. Ai de ti, porém, se a opressão da vida, ela própria te força a seres escravo. Ai de ti, se tendo nascido liberto, capaz de bastares e de te separares a penúria de força e conviveres, essa sim é a tua tragédia, e a que trazes contigo. Eu vejo que representa bem esse momento, né?
porque, de certa forma, até quando dizem, né, que é para você ficar isolado dentro de casa, como se sua casa, o seu lar fosse uma prisão, eu acho que essa é a ideia oposta que a gente tem que ter, né? Sua casa é seu lar, né? Um lugar abençoado. Quem tem casa ainda para se abrigar, ela não pode se sentir presa, né? Não ver a casa como prisão, mas como uma liberdade. E se você consegue ficar consigo mesma, aí mostra o quanto que você é livre, né? Sim. Eu acho que as pessoas que estão tendo mais dificuldade nesse momento de se isolar ou de ficar em casa ou ficar com a sua família, porque acredito que ela está tendo, né, é um momento também que ela está tendo que trabalhar questões com ela mesma. Então, acho que esse trecho, não sei, eu escolhi porque representa bem esse momento. Certo. Eu queria fazer só um comentário aqui geral. Assim, eu acho que assim, muito do que a gente falou, muito dos termos lá atrás que a gente tinha comentado do que era quarentena também estão muito assim bem refletidos, né, nos textos. E eu, obviamente, na minha cabeça aqui eu já tava, poxa, mas como que a gente vai ordenar essa edição, né? Como que a gente vai pensar um texto primeiro, outro texto depois? E aí eu queria saber de vocês também, porque assim, como são perspectivas muito únicas e próprias, né? E pensando que é uma edição colaborativa e também democrática, acho que no final não teria nem como definir, né, uma ordem específica. O que vocês acham? Pelo menos desse retorno que vocês tiveram dos textos de todo mundo. Vocês conseguem ver uma linearidade, um começo, meio e fim, ou a gente mantém do jeito que tá? O que vocês acham? Eu, por acaso, estava a pensar nisso, estava a pensar no conceito de liberdade, não é? Que agora acaba por ser antagónico do que é o nosso conceito de liberdade, não é? A Alice agora estava a dizer que como é que nós podemos nos sentir presos em casa, Sim. Não é? Por isso, não sei. Portanto, eu acho que a liberdade, eu proporia os textos sobre liberdade ou estarem no início ou no fim, não dispersos no meio, porque tendo em conta a nossa experiência do que é a liberdade, mas acho que eles ou deviam ser mesmo o início ou pronto, o fim. Ou divididos, talvez, alguns no início e outros no fim, talvez como se fossem duas visões assim, né, girando, não sei. Talvez, não é? O início e depois. É uma boa, uma boa. E vocês, o que vocês acham, os demais? Eu acho interessante até, né? Eu gostei também desse outro texto que fala sobre a liberdade da Raquel. De repente o texto dela poderia vir de início e depois o outro meu lá no final, não sei. Porque o próprio Vinícius fala também disso, né? Mas tem a ver mais com uma questão de o contra-estímulo tem a ver com uma falta de liberdade também, né? Sim, houve o outro texto que eu escolhi, penso que seja que esteja agora em 11º, não sei se já mudou, mas também abordava um bocado a questão de a liberdade ou a sensação de liberdade e de aprisionamento também partir muito do interior, de como nós percepcionamos o que nos rodeia, não é? Portanto, está assim numa área um bocado fluida e ambígua. Sim. Poderia até ser uma edição para a quarentena, mas com esse gancho, talvez com a liberdade, não sei, ou isso poderia limitar muito a nossa procura. De que maneira aquilo que a gente acha também dialoga com a liberdade, não só com a questão da quarentena, fazer um pouco funil nessa, não sei. Então, nesse sentido, a sugestão, Andressa, seria a gente manter só na liberdade? Não, mas ter isso como talvez um norte, também olhar para isso, né, naquilo que a gente encontra, tentar fazer esse diálogo, não ir, mas para que isso talvez ajude numa eventual organização da ordem, se é que também faz necessário, faz sentido colocar alguma ordem nesses textos, né? Sim, tentar. Mas achar que a liberdade tem sido uma palavra recorrente, achar um pouco. Ter lá no horizonte, não sei. É uma boa. É uma boa possibilidade também. O que eu ia sugerir então agora, eu acho que tendo isso em mente, eu ia sugerir a gente encerrar, porque eu acho que
esse trabalho que a gente vai ter agora de reorganização e de repensar a liberdade e cada texto nesse esquema, ia dar pelo menos, acho que mais uns 30 minutos, né, de uma boa conversa em cima desses textos. O que eu vou sugerir, então, é a gente manter esse tópico em voga sobre a questão da liberdade, dessas diferentes liberdades. Talvez eu vou dar uma olhada com calma em todos os textos e ler todos eles novamente. E retorno para vocês até por e-mail, agora como eu tenho o e-mail de todo mundo, falando um pouco de uma ordem que eu acho interessante. Eu acho que também seria um exercício interessante, se vocês quiserem, reler todos os textos e também sugerir a gente discutir sua parte, talvez, no e-mail, nada muito complicado para a próxima semana. E aí, além de fazer esse exercício, o que eu ia sugerir é que realmente cada um pudesse escrever uma frase, uma sentença que fosse lá para nossa sinopse, pelo menos para fazer esse fechamento de hoje. Vamos fazer isso? Então, assim, antes da gente fechar de uma vez, só vir todo mundo aqui deixa eu compartilhar a minha tela novamente. Só para dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Vir aqui na edição virtual, em gerir, não tendo o que fazer. E eu assumo que eu não vou escrever mais nada por enquanto, que eu já tive essa primeira. Mas vir aqui mesmo, ó, escrever uma sentença referente à sessão de hoje, uma sentença por pessoa, vir aqui em salvar. E a gente encerra, pode ser? Gente. E aí a gente volta semana que vem. Eu vou deixar isso aqui aberto para vocês, só para vocês visualizarem. E a gente volta semana que vem com os textos já mais ou menos discutidos por e-mail e já entrando direto ou fazendo uma última reorganização, ou já desconstruindo tudo que tem que desconstruir mesmo no mote da Liliana. Ok? Posso só deixar também um heads up. Se puderem, vão seguindo o evento na página dos Fragmentos em Prática, porque durante estes próximos dias eu vou lá pondo algumas coisas sobre a próxima sessão. Pode ser? Sim, senhora. E isso é outra coisa, só para fechar. Funcionou, falando do ponto de vista prático, o que vocês acharam hoje? Funcionou bem melhor do que quarta-feira passada, né? Pelo Google Meet. Eu estou a adorar, Célia. Ah, que bom, que bom, que bom. Então, porque eu já vou criar a próxima ligação, o próprio link aqui. Definimos o Google Meet como nossa plataforma de trabalho. Uhum. Cecília, como que eu entro aí nessa página aqui para escrever? Novamente, aqui, ó, virtual, edições virtuais. Aqui no gerir do não tendo o que fazer. E no lapisinho do lado do título. Ah, tá. Inclusive, aqui, tá? Inclusive, se vocês quiserem também, depois a gente pode pensar juntos de mudar o título da própria edição. Acho que da nossa conversa, talvez a gente possa pensar algo melhor. Salvei alguma coisinha ali, será que apareceu? Fragmentos de vida e pensamento durante a pandemia. Uai, esse não fui eu que fiz. Esse aí fui eu que coloquei. Pra mim não aparece. Ah, ó, lembrem sempre de salvar aqui em cima, ó, no tiquezinho azul. Tá vendo? Vou escrever de novo o meu, então. Tá, boa.
Eu acho que eu vou esperar, porque eu tô com medo de estar salvando por cima do que alguém salvou. Será? Eu não vou mexer mais ali, não. Esse é o que eu salvei, Cecília. Boa. Ele não... Deixa eu ver se eu não tô atrapalhando o trabalho de ninguém. Vinícius, você consegue acrescentar de novo? Eu não sei se... Esse aqui é o da Andressa, né? No traçar no desassossego as linhas que agora desassossega? Deixa eu ver aqui. Sintetizar também é um processo sempre difícil, né? Não ficou gravado, por exemplo, o que eu escrevi. Vamos lá. No caso aqui, você conseguiu dar o tiquezinho aqui? Sim, mas não ficou. Eu, por exemplo, fiz isso, mas não ficou. Oh, Cecília, Oi. eu acho que é porque não é uma wiki. Então, se todo mundo estiver editando ao mesmo tempo e salva, vai salvar a minha tela sem a contribuição de ninguém. Aí, se eu estiver aberto, vai salvar do outro sem a contribuição. A gente não pode fazer, acho que simultaneamente, tem que ser em... Tá, então faz assim, eu fechei aqui da minha parte, talvez cada um tenha a sua sentença, não tem? Vamos, acho que ir no um por um? Quem que colocou? A Andressa já colocou? Eu escrevi, mas não ficou. Quer tentar de novo, Raquel? Tenta você de novo. Agora. Pode tentar outra pessoa, porque agora vou voltar a pensar. Eu só escrevi direto. Ok. Eu terminei. Deixa eu... Deu certo, Alice? Eu terminei de escrever aqui, eu posso salvar? Pode. Salve e fecha. E agora, onde que eu salvo? Lá em cima no azulzinho. Você vai ver que depois do lapisinho do lado de cima tem um azulzinho, um tiquezinho azul. É só dar um tique nele e fechar. Em cima do lapisinho? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse tique? Isso. Deixa eu só sair aqui pra não te atrapalhar. Bem, dei tique, bem. Vê se entrou. Acho que tá salvo, olha. Se a liberdade é a possibilidade de não mais. Se é impossível viver só, nascer escravo. Não, acho que talvez não vai entrar mesmo. Não, entrou. Realmente, Entrou? Vinícius, entrou. Então, só sai da sinopse, deixa, tá bonitinho lá. Quem quiser colocar, talvez a Vinícius ou Raquel. Pode ser. Vou colocar o meu, então. Vai lá. Vocês escutam o gato arranhando tudo? Salvei e fechei, gente. Boa. Raquel? Sim, então eu vou colocar. E agora... Pronto, creio que já esteja. É o cliquezinho lá, o tiquezinho, fecha. Yolanda? Sim. Ok. Ora bem. Por aqui. Acho que já está. Dá o cliquezinho. Eu vou... Rapidamente. Ué. Não. Refresh. Foi. Agora foi. Boa, temos frases. É isso, gente. É isso. Então, queria agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa sessão e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o próprio livro e sobre o arquivo também, né?
E aí vamos semana que vem, quarta-feira, acho que vai ser sensacional, porque é um outro universo, né, Liliana? Esperemos que sim. Eu gosto muito daquilo que vos vou propor fazer. Espero que vocês também venham a gostar. Se por acaso quiserem ou tiverem oportunidade, podem ir lendo a edição e os fragmentos e escolher pequenas passagens, e convém que não sejam muito grandes, porque se vocês pensarem um bocadinho no formato do GIF, é uma animação, em princípio não é muito lenta, então a mancha de texto em cada imagem pode ser muito grande. E pensem também que podem usar estratégias como uma repetição ou até a separação de sílabas, etc. Tudo aquilo que vocês quiserem fazer com uma palavra, um fragmento, duas outras, é tudo possível. Podem separar tudo em sílabas, podem separar em letras, podem pegar só numa letra e dar-lhe formas. Mas a partir daquilo que nós fizemos hoje enquanto edição virtual. É isso que vamos fazer. Se quiserem ir mastigando um bocadinho a edição e tirando de lá o que vos interessa, estão à vontade. É isso, gente. Então, de novo, muito obrigada e até quarta-feira que vem. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.